Será que o que nós estamos vivendo, esse período de pandemia, de crise econômica quase que planetária, já é uma manifestação do juízo de Deus? Para responder essa pergunta é importante que a gente tenha uma compreensão das Escrituras. A Bíblia Sagrada nos revela que Deus é absolutamente soberano. Deus jamais é pego de surpresa. Deus vê o fim no começo, Deus decreta todas as coisas, mas ainda assim Deus não é o autor do mal. Deus é absolutamente justo e santo, não pode contemplar a iniquidade. Quando nós lemos o livro de Provérbios, ele diz que Deus levanta reis e Deus depõe impérios. Quando nós vamos para os evangelhos no Novo Testamento, Jesus, referindo-se sobre a soberania de Deus, diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Ele é quem veste as plantas do campo, adorna com aquela fragrância maravilhosa as flores do campo e alimenta as aves do céu. As Escrituras também nos revelam ali no livro de Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, que Deus derramou 10 manifestações de juízo sobre o Egito. E ali nós tínhamos naquelas manifestações a presença de pragas. Deus é absolutamente soberano. Nada acontece sem o consentimento, sem o decreto, sem a intervenção de Deus. E quando nós vamos para o livro de Hebreus, por exemplo, o autor escreve aos Hebreus, a igreja recém-formada ali pelo Espírito Santo no dia do Pentecostes, né? Você deve se lembrar de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, a igreja ali do Novo Testamento é inaugurada. Essa igreja, alguns anos depois, experimenta uma severa perseguição. Muitos cristãos são martirizados, são mortos por conta de sua fé. E o autor aos Hebreus escreve para que o povo continue permanecendo firme em amar a Jesus, ainda que perca a sua vida. E no capítulo 12, o autor aos Hebreus associa a perseguição, as dificuldades que o povo de Deus está passando à disciplina de Deus, ao juízo de Deus, para moldar o seu povo, para purificar o seu povo. Nós temos a primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro. Em ambas as cartas, Pedro escreve para consolar os cristãos que estavam sofrendo severas perseguições pela potência da época, que era o Império Romano. E logo no capítulo 1 de sua primeira carta, Pedro diz que o povo de Deus devia ter motivo de grande alegria quando eles estivessem enfrentando provações, porque através da provação eles estavam sendo purificados, amadurecidos, como o ouro é purificado pelo fogo. Então a provação, que muitas vezes a Bíblia chama de a disciplina do Senhor, não é motivo para o povo se entristecer, para o povo se abater. Pelo contrário, é motivo para o povo exultar, porque Deus está providenciando um meio para nos purificar, para nos moldar à imagem de Jesus, para nos desmamar desse mundo e nos fazer cumprir a sua vontade, viver tendo Jesus como tesouro de grande valor. Pedro ainda escreve no capítulo 4 de sua primeira carta que chegou o tempo do juízo de Deus começar por sua casa, pelo seu povo. Sim, é uma palavra muito séria do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, ele diz isso. É com dificuldade que o justo, que o santificado pelo Espírito Santo é salvo. O juízo de Deus primeiro começa sobre o seu povo. E Pedro diz, se é com dificuldade que o povo de Deus é salvo, imagine o que acontecerá com o ímpio. Então, em termos gerais, tentando responder essa dúvida que talvez esteja no seu coração, o que estamos vivendo é uma manifestação do juízo de Deus? A resposta é sim. Tudo está sob o controle de Deus. Através de pragas, pandemias, doenças, guerras, situações adversas, impérios se levantando, impérios ruindo, governos tirânicos se levantando, Deus está controlando o mundo de maneira soberana, misteriosa aos nossos olhos e ao nosso entendimento e dizendo: arrependam-se, porque essa mulher grávida está tendo contrações, e a mulher grávida tendo contrações é o prenúncio de que as contrações se intensificarão e ela dará à luz uma criança. E as Escrituras se referem à vinda de Jesus dessa maneira. É a mulher grávida tendo contrações, e essas contrações são justamente esses sinais terríveis: guerras, rumores de guerras, pragas, perseguição religiosa,
potências planetárias ímpias se levantando que oprimirão o povo de Deus, liberdade religiosa sendo cerceada, o povo de Deus experimentando perseguição. Tudo isso são sinais de que as dores de parto estão se intensificando e que Cristo retornará. E essas dores de parto também são micro manifestações dos juízos de Deus, apontando para um juízo muito maior que virá. E essas micro manifestações do juízo de Deus são também sinais da graça de Deus, convocando o mundo ao arrependimento, convocando o seu povo ao arrependimento, convocando o seu povo a assumir sua postura como sal e luz nesse mundo para proclamar o Evangelho e convocar o mundo ao arrependimento. Então sim, o que nós temos vivido, como tudo que acontece debaixo do céu, está sob absoluto controle de Deus. É uma micro-manifestação do juízo de Deus, convocando sua igreja a ter uma postura correta, a se arrepender, a ser exemplo de posicionamento para o mundo, a ser usada como proclamadora da esperança e da salvação ao mundo. E Deus está convocando o mundo a abandonar seu orgulho, sua arrogância e se render a Ele.